E aí, gurizada do signo de Virgem, como é que vocês estão? Meus colegas zodiacais. Eu também sou virginiana, inclusive, sou desse mês de agosto, faço aniversário no final do mês, primeiro decanato. E como é que vocês estão? Me contem aí. Tudo jóia? Meninada, lembrando que a nossa leitura é sempre fluida, assim como o tempo, né? Ela obedece uma linha de passado, presente e futuro. E... Ai, que medo. Mas a gente se coloca na leitura de acordo com as nossas possibilidades. Só que me falta da tosse. Mês passado, na leitura, quando chegou no vídeo, começou a me dar uma irritação no chakra laríngeo. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Não conseguia parar de tossir. Voltando então ao que a gente estava falando, a gente obedece uma linha de passado, presente e futuro, mas vocês podem se colocar. Quero agradecer desde já os likes, os comentários. Se inscrevam, quem está nos visitando pela primeira vez, inscrevam-se no nosso canal, venham fazer parte dessa egrégora maravilhosa dos deuses gregos. Uma egrégora forte, uma egrégora aguerrida. E o que mais que eu queria contar pra vocês? Eu joguei meu presente de aniversário, que o Papai do Céu me deu um presente maravilhoso, depois eu vou contar pra vocês. Na sequência eu vou contar. Muito feliz, muito feliz. Uma coisa, um sonho da vida toda. Um sonho da vida toda. Que foi realizado, em nome do Senhor Jesus. Mas depois eu conto pra vocês a surpresa. Meninada, a nossa leitura, ela pode representar ascendente, Sol, Lua, Vênus, tá? Solar, já falei, né? Sol, Lua, Vênus e lunar. Não, duas não. Virgem. Que loucura, né? Já estamos nos encaminhando para o final do ano. 2023 está às portas, batendo. Vamos dar uma olhada então o que a gente tem? Vamos lá então. No passado a gente tem o centauro Nesso. E a palavrinha é armadilha. Ai, que medo. Esse centauro, eram essas figuras que tinham metade do corpo homem e metade cavalo, né? Esse centauro, ele na verdade, ele servia para transportar as pessoas de uma margem do rio para o outro lado. E aí ele levou nas costas a esposa do Hércules, a Dejanira. No meio da travessia ele começou a se deixar seduzir pela presença da moça e aí acabou abusando dela. Então quando ele chega na outra margem, o Hércules vai lá e dá uma tunda nele, dá um pauzão nele e mata. Só que antes de morrer, ele entrega para ela um pouquinho do veneno, um pouquinho do sangue dele e diz assim para ela, ó, o meu sangue é mágico e o Hércules nunca vai te trair. Se um dia ele te trair, tu dá um jeito de colocar em contato com o corpo dele esse meu sangue aqui, que nunca mais ele vai pensar nisso. E assim foi. E morreu, né? E assim foi. Aí um dia o Hércules disse pra ela que não queria mais, que tinha conhecido uma outra pessoa, e ela mandou embeber uma capa maravilhosa com esse sangue do centauro e mandou entregar nas bodas do Hércules, no casamento, de presente. Quando o Hércules botou a capa, começou a sair os pedaços dele, era veneno puro, e ele acabou morrendo. Depois ele acabou alcançando imortalidade porque o pai dele ajudou, mas enfim, a princípio ele acaba morrendo por conta do centauro. Por isso que a palavra é armadilha. Então, virginianos, num passado que pode ser próximo ou não é tão próximo assim, se vocês não caíram numa armadilha, vocês passaram muito perto. Como assim armadilha, Grace Luz? Armadilha no sentido de te ter sido oferecido uma coisa muito apetitosa, uma coisa muito sedutora, tu aceitares e quando tu veres, barro, lodo. Quando tu viu, era uma emboscada. Sabe aquelas situações ao longo da vida que a gente passa assim, que a gente recebe alguns benefícios que quando a gente vai parar para analisar, não são benefícios, mas são malefícios, muitas vezes irreversíveis. Então, eu sempre penso assim,
eu tenho sempre essa noção assim de quando uma coisa é muito boa, é muito sedutora, a gente tem que desconfiar. Porque a gente sabe que o inimigo ele oferece bandejas com tudo o que tem de melhor, exatamente para que sejamos seduzidos e caiamos em pecado. A gente sabe disso, né? Caímos em tentação. Então, quando a coisa é muito boa, a gente... Sabe aquele ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia? Mais ou menos isso. Eu tenho que ficar meio que atento. Como é passado, provavelmente vocês já passaram por essa situação. E realmente foi uma situação de engano, porque aqui a gente tem o cavaleiro de espadas, que é um cavaleiro que ele vem muito rápido, ele traz a notícia muito rápido, é uma coisa que meio que é vento. Quando tu vê, tu já foi envolvido naquilo ali, já não tem mais para onde escapar, não tem mais para onde sair, quando tu viu, tu já sucumbiste ao efeito, pelo jeito devastador do que aconteceu. Confirmadíssimo, a gente tem aqui o 10 de espadas, que a gente sabe que espadas é esse naipe. Aliás, aqui a gente tem espadas de novo, né? Aqui, espadas é o naipe do mental. E o 10 de espadas é uma carta que nos fala do final de um grande sofrimento mental. Como se fosse assim, a última instância de um grande sofrimento que tu viveu. E que tu viveu mesmo, porque aqui a gente está falando no passado, tá? Então me parece que essa armadilha, que essa enganação a que tu foste submetido, teve um efeito bastante devastador, tá, Virginiano? A parte boa é que já passou, né? 10 de espadas nos diz que acabou. E só que esse final, olha só, a última classificação veio 10 de paus, que é outra carta de um fardo pesadíssimo. Ou seja, a gente está falando aqui, se não é um passado próximo, pode ser um passado um pouco mais longínquo, mas é uma coisa muito pesada. Tá? Vou repetir, vou dar ênfase de novo. É muito pesado. Porque a gente acoplar um 10 de paus com 10 de espadas e ainda com um cavaleiro desse no meio, é porque, né, não é uma coisa para fracos, tá? Virginianos são nativos da terra, normalmente têm os pés bem cravados no chão e por conta disso o nosso desequilíbrio ele é mais relativo, né? A gente demora mais a desequilibrar. Porém, aqui me parece uma situação penosa. Mas passou, tá? No presente, Virgem, a gente tem a Electra. A Electra, essa guriazinha aqui, ela é filha do rei Agamenon. E ela presenciou o planejamento da morte do pai pela mãe dela e o tio. Então, a mãe dela tornou-se amante do tio dela e os dois tramaram a morte do pai. Como ela ficou muito indignada com essa situação, ela fugiu de casa, foi embora, ela e o irmão mais novo, e anos depois ela volta, quando o irmão dela é crescido, e aí eles armam a morte da mãe e do padrasto. Por isso que o nome dela é Vingança, o nome dessa carta é Vingança. A Electra nos fala, gurizada, de uma armação friamente calculada. Agora a gente está no presente, tá, Virginiano? Então, assim, vocês podem estar pensando em alguma maneira de... Não vamos usar o verbo vingar-se, porque é um verbo meio pesado, mas vocês podem tá imaginando uma maneira de diminuir o prejuízo que foi sofrido por vocês. Só que detalhe, esse planejamento que vocês têm em mente, ele é uma coisa que vem sendo amadurecida já vem um bom tempo. Não é uma coisa assim que hoje vocês decidiram, vou reaver o que é meu, vou ver o que aconteceu. Não, é uma coisa que vocês já vêm amadurecendo há um determinado tempo, porque a Electra ficou um tempão fora de casa organizando essa vingança para depois voltar e vingar-se, tá? Então, assim, vocês podem estar achando nesse momento que é chegada a hora de vocês reaverem o que é de vocês de direito. Será que eu consigo me fazer entender? Existem N situações para exemplificar isso, mas tipo assim, vou dar um exemplo básico. Eu fui prejudicada no meu trabalho um tempo atrás, né? Um colega sabotou meu plano de execução e eu fui demitida. E aí eu fiquei um tempo longe da empresa, né, me profissionalizando, crescendo, estudando, e hoje eu volto melhor qualificada e hoje eu
consigo a vaga que ele me tomou lá atrás. Então hoje a vaga me é devolvida e ele é demitido. É mais ou menos isso. Reavendo uma coisa que te é de direito. Tá. Essa sensação de justiça, Virginiano, porque tu está sendo envolvido numa energia de fui vingado. O universo me devolveu o que era meu, né? Isso te dá uma sensação de plenitude muito grande, porque aqui a gente tem o 10 de copas, que a gente sabe que o 10 de copas, inclusive nesse tarô mitológico, ele é a efetivação da união do Eros e da Psique, o amor e a alma. Então é quando o amor e a alma se encontram, e aí eles encontram a plenitude dentro dos próprios sentimentos. Então, hoje provavelmente tu estás te sentindo com o coração cheio, com o coração reavivado, com o coração completo. E essa sensação de completude, ela pode ser em função de qualquer aspecto da tua vida, tá? Aqui, casualmente, a gente tem o naipe de copas, que é um naipe que nos fala do emocional, mas pode ser extensivo a outras partes da vida também, tá bom? Essa plenitude, Virginiano, traz para vocês o arcano da sacerdotisa. A sacerdotisa é aquela que ela tem um olhar espiritual muito aprofundado, ela sabe onde ela está e por que ela está e o que ela veio fazer, né? Um personagem que é unido diretamente com a espiritualidade, e é um arcano que ele não é um arcano que toma atitude, ele é um arcano passivo, ele observa, porque na verdade ele é introspecto, ele observa e dentro da mente, através da intuição que ela tem, que ela é uma sacerdotisa, né? Ela consegue formular as ideias e formular os planos de ataque, de defesa, seja lá do que for. Tá? Então, me parece que vocês estão num momento presente de extrema maturidade espiritual e conscientização do quem eu sou, do que eu quero e para que estou aqui, né? É uma maturidade espiritual muito, muito forte, me parece aqui. Esse preparo que vocês se encontram, virginianos, a gente tinha o 10 de paus no passado e agora a gente tem o 9 de paus. Esse preparo, ele vem aliviando, que essa aqui também é uma carta de fardo, mas como a gente está em regressão, tínhamos o 10, aqui a gente tem o 9, ele vem aliviando algumas coisas que foram muito difíceis para vocês carregar durante o tempo, né? Então vem assim como vem declinando esse sofrimento. Então hoje vocês se sentem menos afetados do que ontem. Hoje vocês se sentem mais fortes do que ontem. Hoje vocês se sentem mais preparados a agir do que ontem. Significa que a situação de vocês, ela vem em declínio de sofrimento, e isso vem trazendo a vocês uma força muito grande, né? Uma força motriz muito grande. E quando a gente se sente reformulado, quando a gente se sente renovado, rejuvenescido, isso dá um gás e a gente está pronto para a próxima etapa, né? Então me parece que vocês vêm de uma situação muito pesada, mas que nesse momento vocês estão conseguindo deixar o passado no passado e estão conseguindo olhar numa nova direção, que essa realmente é a que importa, né? Gurizada, a gente tem no futuro a profundidade do Poseidon. Poseidon é o carinha aquele do tridente, né? Que ele usava esse garfão aqui para desencalhar navios ou para provocar maremotos, inundar cidades e destruí-las. Esse cara a gente chama a palavrinha dele é profundidade, porque como ele vive no fundo do oceano, ele é responsável pela parte emocional. A gente sabe que a água no tarô e nos oráculos, ela sempre indica o emocional. Então vocês vão ser colocados numa energia, numa onda de extrema
força emocional, tá? Isso aqui aparece no futuro. Essa força emocional, porque eu creio que no momento vocês estão se fortalecendo para chegar aí, né? Vocês vêm de um momento muito fragilizado, que o passado aqui estava bem pesado. Hoje vocês estão se fortalecendo, né? Espiritualmente, como eu falei antes. E aí vocês partem, então, para uma estabilidade emocional, uma profundidade, onde vocês vão, de maneira mais suave, vocês vão conseguir surfar nas ondas da emoção. É mais ou menos isso. Que até então não se estava conseguindo, né? Pelo que eu tô vendo aqui. As coisas estavam emaranhadas, não estava dando jeito. Agora parece que vocês estão se encaminhando para uma profundidade mais absoluta. Esse convite a descer as profundezas da emoção, pode ser que traga até vocês uma sensação de aprisionamento, porque aqui a gente tem o 8 de espadas, que é um arcano que nos fala assim, ó, eu tô engessada aqui, eu não consigo, eu não sei se eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, eu não sei se eu tô pronta para fazer o que eu tenho que fazer, mas esse eu não sei se é uma confusão só mental, tá? Esse arcano, ele nos diz que isso é uma coisa que vai estar somente na tua cabeça, que não é a realidade. Até porque vocês já vêm numa crescente e é normal, quando a gente sai do susto, a gente ainda tá se sentindo meio nervosa, né? Afogueado, mas não, é coisa da mente de vocês. Porque em seguida do 8 de espadas vem o 7 de ouros, que nos fala de colheita. Essa carta é uma carta maravilhosa. Nos diz assim, tu passou o perrengue, passou. Tu andou na escuridão, andou. Tu foi ao fundo do poço, foste. Mas chegou a hora de colher o que tu tá plantando, né? Então assim, no futuro, a gente viu aqui que as coisas estavam sendo encaminhadas, aquela sensação de alívio. E no presente, quer dizer, e no futuro chega a hora de tu colher. Quando eu digo futuro, Virginiano, eu posso estar falando daqui a 1 minuto já é futuro, né? Convenhamos. Mas eu creio assim que esse caminhar de vocês, da saída da total escuridão, da saída do Hades rumo à superfície, ela é uma travessia bastante... Ela não é dolorosa, mas ela é muito cuidadosa, porque virginianos são muito específicos na hora de andar. O virginiano, ele não bota o pé onde ele não sabe se é seguro, né? Normalmente, esse pessoal do elemento terra são pessoas coerentes que não gostam de sair da sua zona de conforto, e por conta disso são extremamente cuidadosos, né? Então, assim, tu tá indo em direção à colheita do que tu estás plantando no presente, tá? Pode ser que seja amanhã, que bom que seja, né? Ou depois de amanhã. Essa tua saída, essa tua invasão da profundidade para buscar o que é teu, para colher o que é teu, para pegar o que te é de direito, para reaver o que foi tirado ali no passado, lembra na armadilha? Nos traz o 8 de copas, que nos diz assim, algumas coisas, querendo tu ou não, porque o pessoal da Terra também normalmente é muito apegado. Eu já falei da zona de conforto, então é um pessoal que se apega muito às coisas, né? Então na hora de deixar para trás é muito difícil, é muito penoso. Mas esse mergulho que tu vais dar em busca da tua colheita, ele vai te exigir a deixar na superfície alguma coisa, deixar para trás alguma coisa que não está te fazendo bem. Pode ser que inclusive seja até um pouco doloroso, mas se está te sendo feito convite, se tu estás indo buscar o que é teu, como que tu acha? Tu acha que Deus vai te botar numa trifuga que tu não pode resolver? Claro que não, né? Deus é Pai. Claro que Ele vai nos acompanhar da maneira devida para que consigamos o nosso objetivo. Só que para isso, às vezes, a gente precisa realmente abrir mão de algumas coisas. Então, sem medo, bora lá, bora abrir mão e já eras. A gente aparece em dúvida, que a gente tem o 2 de espadas, ó. Pode ser que uma situação de dúvida se apresente, para onde vou. Mas em seguida veio o carro, que é um arcano que diz, vai. Não sabe para onde, mas vai, acelera que tu chega lá. O 3 de paus, que nos fala também de vislumbrar um novo horizonte. E é isso aí. E vamos que vamos. Vai dar tudo certo. Deixar o apego e bora lá. Cruzada, vamos ver qual a ferramenta que vai ser emprestada durante os próximos 30 dias para que a gente consiga vencer e
e fazer esse mergulho ao qual a gente está sendo chamado, né? A foice de Saturno. Ai, 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 ai. A foice de Saturno. Saturno, ele é um titã que ele usou essa foice para castrar o pai dele, o deus Urano, né? Porque o pai dele andava se passando, abusando um pouco da mãe dele, então ele foi lá e castrou o próprio pai. Essa carta aqui, ela me diz mais ou menos a mesma coisa que esse 8 aqui, ó, de copas. A foice serve para cortar alguma coisa. Vai ser necessário cortar alguma coisa, sim, virginiano, nesse mês de agosto. E tu esteja preparado. Porque o Saturno fez esse corte de maneira muito repentina. Quando o Urano menos esperou, ele chegou e vá. E é assim que vai ser. Então, toma posse, tá? Dessa foice do Saturno e corta o que tiver que ser cortado. Para isso, eu já vou agradecendo o teu like, teu comentário novamente. Muito obrigada por fazerem parte da egrégora. Quem ainda não faz parte, por favor, inscreva-se. E para isso eu vou pedir para o nosso Papai do Céu que ele nos dê um mês de agosto com coragem. Porque para cortar algumas coisas a gente precisa de coragem. Afinal de contas, não é tão simples assim, né? Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro. Feliz aniversário!